Fala pessoal, hoje vou trazer para vocês um guia completo do Dragapult X, né? Um deck que tem a admiração da maioria dos jogadores aí, né? Muita gente gosta muito de jogar com Dragapult. Eu quero mostrar primeiramente o posicionamento dele no metagame, quero trazer para vocês uma lista padrão e também os espaços que são flexíveis, aqueles que você pode mudar a cada torneio que você for jogar, dependendo da sua expectativa do que vai ter naquele torneio, né? E também eu quero passar para você algumas estratégias para os confrontos mais difíceis. Vamos lá então, pessoal, os objetivos para o nosso vídeo de hoje, né? Lembrando aqui, ó, quem me ajudou a elaborar esse guia foi o Ritter, né? É um jogador aí daqui de Goiânia que já esteve muito bem posicionado, fez um posicionamento muito bom lá no regional de BH. Então ele está muito bem posicionado, entende bastante do game. Obrigado, viu, Ritter? Vamos lá, pessoal. Nosso objetivo de hoje, então, é mostrar como o deck está posicionado no metagame, mostrar a nossa lista padrão, que é uma lista que a maioria dos jogadores utilizam, né? E também analisar a lista esqueleto e seus slots flexíveis, né? E muito interessante observar isso, porque a cada torneio tem muita carta que dá para você alterar sem perder a consistência, tá? Vou identificar com vocês, tá, pessoal? Falar sobre os confrontos mais difíceis, aqui quais as cartas mais preocupantes dos decks adversários, né? E também para fechar com chave de ouro, quero explicar como jogar as principais matches, né? Aquelas mais difíceis, a gente ensinar que é possível, porque o Dragapult, ele não tem partida perdida, tá, pessoal? Ele sempre está ali vivo e no final pode trazer uma surpresa e ganhar o jogo. Se você escolher o Dragapult para jogar, você está no lugar certo. Eu vou tentar te ajudar ao máximo para que você se torne um experiente jogador ainda com Dragapult. Vamos começar então, pessoal, mostrando para você como é que o Dragapult está posicionado no nosso metagame, como é que ele está se posicionando, tá? Começamos então, pessoal, passando como é que ele está posicionado aqui. Veja bem, os nossos dados foram coletados do site do Limitless e também do TrainerRio, né? Aqui você vai poder enxergar, é acesso fácil para todo mundo, tá? Vou colocar o link na descrição do vídeo para que você possa ir direto fazer o seu acesso também, fazer sua análise, tá? Nos dados coletados, vamos começar primeiramente pelo dado do Limitless, né? Se você observar aqui, pessoal, o Dragapult está em segundo lugar, sendo o deck mais jogado. A diferença do Limitless com o TrainerRio é que o Limitless considera todos os torneios, enquanto que no TrainerRio você pode escolher a quantidade de jogadores por torneio que você acha mais interessante. Fala, não, eu só quero torneio de 50 jogadores acima. O Limitless, ele pega todos os torneios. Aqui 204 torneios, 14.377 jogadores e 31.576 partidas, tá? Aqui já está mostrando que o Dragapult é o segundo deck mais jogado. Ele está atrás apenas do Gholdengo Lunatone, que teve 1.242 jogadores. Então o Dragapult, segundo mais jogado, ele teve 1.177 jogadores utilizando esse deck nos torneios do Limitless, né? Que é torneio online, não estou considerando torneio físico, tá, pessoal? E representa 8,19%. Aqui mostra que ele venceu 2.767 partidas, perdeu 2.461 e empatou 128. O aproveitamento dele foi 51%, ou seja, está acima da média, né? Se fosse considerado aí acima de 50, foi um bom aproveitamento. Então esses são os dados que nós temos do Limitless, né? Vamos dar uma olhada agora, pessoal, no TrainerRio. TrainerRio nós consideramos um mínimo de 30 jogadores no período de 21 de novembro a 12 de dezembro. Isso significa também que o Dragapult é o segundo deck mais jogado, perdendo apenas para Gholdengo, que aqui nos torneios de 30 ou mais, ele está com 10,9%. E o Dragapult um pouco mais do que o Limite, 99,3%. E também em segundo lugar, né, com 9,3%, como dito. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, o que é bom, o que é ruim para o Dragapult. Olha só, ainda extraído do TrainerRio, tá, pessoal? Vamos observar aqui, e torneios 30 mais jogador, 21 até 12, 21 de novembro a 12. Olha só, ele jogou ele teve 6.312 partidas,
ganhou 2.914, teve 2.996 derrotas, 772 empates. Aqui o aproveitamento dele está mais baixo, porque nós estamos considerando apenas as partidas aqui de 30 mais, né? Tá dando 46% de aproveitamento nas 6.312 partidas. Teve muito empate também, né, pessoal? 772 é muito empate. E aí, pessoal, a gente pode considerar, se a gente observar aqui, ó, de verde até vermelho, ou seja, aqui significam as melhores partidas, aqui as partidas mais difíceis. Mais difícil do partido do Dragapult, 40%, ou seja, é um deck que tem muita chance de vitória em qualquer momento. É você não desistir que você tem chance de vitória até o último minuto, tá? Então as partidas mais difíceis para mais fáceis para o Dragapult, Alakazam, Charizard com Pidgeotto, né? Charizard com Noctowl, Lupane, né, aquela com Dusknoir, a Mega Lupane com Dusknoir, que tem jogado muito, mas nem tanto, né, não é uma... Tanto é que o Dragapult jogou contra ela 227 vezes, 121 vitórias, né, e Lucario Hariyama, uma partida boa para Dragapult também. E Regimbolt, uma partida tá meio empatada aí, né? Cerulege e a Mirror tá em torno de 49. A Mirror teve empate também, 46 empate, isso dificulta um pouco. E as partidas mais difíceis, pessoal, nós podemos começar aqui, ó. Eu acredito que Grimmsnarl Frostless também, uma partida bem chata, bem complicada, mas a gente começa aqui de 47 abaixo, seria Zoroark, Gardevoir com Gelicente, Kangaskhan Bufalante, é complicado, né, pessoal? Não tem vida demais, né? A Gardevoir X, o Goldengo Lunatone, a pior partida, que seria Mega Absol. Aqui a cada 10 partidas, o Dragapult perdeu 6, né, pessoal? Bastante complicado. A cada 10 perdeu 6 e o restante ele ganhou 6. Desculpa. A cada 10 partidas ele ganhou 4 e perdeu ou empatou as outras, né? Aqui, pessoal, o Mega Absol a última, né? Então, o Mega Absol, a última, jogaram 558 partidas, o Dragapult só ganhou 40% dessas partidas, ele ganhou 193 e perdeu 60% ou empatou, né? 275,90. Então vamos entender aqui que você vai montar o seu deck de Dragapult ciente de que você tem partidas difíceis, mas não tem partidas perdidas. No final vou explicar para você algumas estratégias que você vai poder usar nessas partidas difíceis para você conseguir ter um bom resultado. Vamos lá então, pessoal, vamos falar aqui do deck, né? A lista do deck padrão, e essa lista padrão que nós temos é uma lista que ficou em segundo lugar no regional de Stuttgart, né? E ela tem aí, ó, 4 Drip, 4 Dracoque, 3 Dragapult e uma linha de 2-2-1 das Knorr, né? E tem 2 Budil, que é uma peça bem importante aqui. Ela joga com a Ursaluna, joga com Fezan, a Latias, né? E ela utilizou Munkidori, né? Tem muita gente que não gosta de usar, mas tem muitos que usam Munkidori até para espelhar alguns retornos de danos aí que mais difíceis, né? E o Howlute é que não pode faltar, né? Além da linha de apoiadores, 4 Lily, 4 Iono, 3 Boss, 2 Hilda e 1 Turo, né? Tem gente que não gosta de usar Turo, assim como tem gente que só usa 2 bosses. Isso aí é variável, nós vamos falar lá na lista esqueleto para que você possa ter uma análise melhor. 4 Poffin, 4 Ultra Ball, 4 Counter Catcher, 2 Maca, né? 1 Nest Ball, 2 Estádio, né? A torre, que é de interferência aqui, uma ótima para eliminar aí alguns que tem aquela tool que aumenta 50 de danos, outros que tem uma tool que aumenta 100, né? Então ela é muito boa para isso, para você poder eliminar esses danos, até porque o dano do Dragapult não é tão alto, né? Ele tem 200, mas considera-se 200 mais 60 que ele coloca no banco, né? E 3 energia luminosa, 2 energia básica psíquica, 1 energia básica de fogo e a Neo Upper, né, que é aquela energia que vale por 2 para o estágio 3. Essa é uma lista bastante básica que pegou, mas cada jogo que você for fazer, você pode adaptar a sua lista considerando isso, tá? Sobre essa adaptação, então, pessoal, vamos falar aqui de uma lista esqueleto. Eu considero importantes cartas para essa lista a gente manter. Lá naquela lista básica, ela tem
dois Dragapult, dá para você, da lista lá tem três, dá para você jogar, tem gente que joga com apenas dois. Ou seja, nós temos 54 cartas aqui que são essenciais, são cartas muito importantes para que você mantenha no seu jogo. Por isso nós chamamos lista esqueleto. E aí nós vamos falar agora de algumas cartas que nós podemos incluir nessa lista esqueleto. Aqui nós vamos ter 6 cartas possíveis para você incluir, dependendo do jogo. Você vai jogar um Cup, uma League Challenge, o que você acha que vai ter mais lá? Então você utilizando essas 54 cartas, você pode pegar 6 slots que são alternativos que você vai poder incluir em cada um. E é isso que nós vamos ver agora. A primeira carta, pessoal, é Ursaluna, né? Muita gente usa, outros não, mas você pode encaixar essa Ursaluna porque ela é muito boa para fazer um fechamento de game, né? No final do jogo ela é muito importante para você fechar. Você lembra que ela bate, ela tem habilidade, né? Que ela pode bater uma energia incolor a menos para cada carta de prêmio que seu oponente pegou. Se seu oponente pegou 5 prêmios, lá no final você pode utilizar ela e ela bate 240 sem energia. Extremamente importante para você fechar o jogo. Isso você vai pensar na hora que você for distribuir o dano, tá? Porque o Dragapult vai te premiar pela forma correta em que você vai distribuir o dano. Em um determinado momento, a Ursaluna vai te ajudar a fechar um jogo extremamente importante, tá? Uma outra carta que muitos usam, outros não, é o Monkey Dory. Se você for jogar contra umas matches difíceis, como nós vimos lá atrás, como o Grimmsnarl, ele vai te lançar dano, você pode devolver algum dano, até ajuda a fazer o fechamento aqui do Dragapult. Para muita coisa que você vai bater, os 30 de danos que o Monkey Dory te ajuda vai ser bastante importante, porque o Monkey Dory, ele devolve, se ele tiver uma energia Dark ligada, ele devolve 30 de danos de algum dos seus Pokémon. Você pode colocar lá, a habilidade dele é devolver esses danos lá para trás para alguém que você queira juntar com seus danos do Dragapult. Ele te auxilia bastante caso você tenha dano. Se você joga com alguns decks que dá hit kill, ou seja, que ele mata seu Dragapult num ataque apenas, o Monkey Dory não é tão necessário, porque ele não vai acumular danos. Mas quando você estiver jogando com algumas matches que acumulam danos, ele é muito importante, tá? E nós temos também, pessoal, muita gente tem utilizado, isso aqui ajuda muito, a match muito difícil com Gholdengo, né? O Moltres, ele bate 20 mais 90 se ele estiver atacando um Pokémon X apenas com uma energia de fogo. Você pode utilizar, nós temos a energia luminosa, né? E nós temos também a energia de fogo, nós temos uma energia de fogo. Caso você utilize o Moltres, talvez fosse mais importante você utilizar 2 energias de fogo e uma psíquica para você atacar. Se o Gholdengo tem 20 de dano, se ele tem que precisa, dá 110, dá 220, ele precisa de 40. Se ele tem 40 de dano, você já nocauteia ele apenas com isso aqui. Você vai ter uma carta que está nocauteando um Gholdengo com um prêmio só e vai melhorar e equilibrar a sua match, tá bom? E nós temos também, muitos usam, a maioria já não usa mais, mas seria o Shaymin, que é para evitar dano no banco. Nós temos o Terabox aí com o Chora Mais, né? Que é uma carta que dá dano no banco. Se você tem um Shaymin, você evita muito, porque se iniciar com ele, ele pode eliminar suas cartas, né? Ele pode matar um Dracloak com um Drep fácil você ficar sem cartas para você montar seu jogo. Então o Shaymin, algumas vezes, dependendo da match, dependendo do lugar que você estiver jogando, ele é importante. Você vai avaliar isso de acordo com o jogo que você vai fazer. Olha só, pessoal, então são 4 Pokémons extremamente importantes que você pode utilizar aqui, caso você queira. Vamos lá então para os apoiadores. Primeiro deles, o Turo, né? Professor Turo, ele retira um Pokémon para sua mão. Se você tiver, por exemplo, um jogo bastante importante que você foi obrigado a descer com Fezan ou com a Latias, se você quer tirar ele do campo para não sofrer um nocaute e perder 2 prêmios, o Turo é bastante importante para você fazer isso, tá? Ou até mesmo se você estiver utilizando a Ursaluna, startar com ela, você não quer utilizar ela naquele momento, o Turo é extremamente importante. Outro apoiador que muitos usam também, que é importante, que ajuda muito na consistência, né? Busca do Brock, ele busca por 2 Pokémons básicos ou então uma evolução no seu baralho. Para começar o jogo, você usa 4 Poffin, mas se tiver um Brock também ajuda bastante para você trazer para montar o seu setup, para fazer um setup perfeito, tá? Um setup bem feito.
A outra carta que veio com tudo, né, a Dal, ela pega um Pokémon básico, um estágio 1 e um estágio 2. Ela tem sido utilizada bastante, principalmente para quem utiliza doce raro, né, pessoal? Se você utilizar doce raro no seu deck, a Dal é extremamente importante. Então são esses três apoiadores aqui que nós podemos incluir aqui, caso você ache interessante para poder melhorar o seu setup e a sua consistência, dependendo do torneio que você vai jogar. Vamos lá então para ferramentas, itens e estádio, né? Uma das ferramentas utilizadas, interessante também, a Nest Ball pode ajudar você a trazer uma Latias, né? Caso você queira no T2 usar o Budil e você tá com dos Cool ou então com Drep, não quer desperdiçar uma energia, a Latias é extremamente interessante para você descer, mas lembrando que tem a meta certa para descer a Latias, tem algumas que não vale muito a pena para você colocar. Então a Nest Ball é interessante, muitos usam apenas uma, né? E outros que querem também, não usa doce raro e quer utilizar o Evolution, né, a TM de evolução, que com uma energia no Pokémon da frente e ela no turno 2, você pode fazer o ataque e evoluir dois Pokémon. Você vai indicar dois Pokémons e evoluir. Você pode evoluir dois Drep, né? E passar para ele para você melhorar a sua consistência. Você pode evoluir também um dos Cool, caso você queira, né? Só que você vai ficar sem o controle do jogo no início, porque você utiliza normalmente o Budil para você fazer o controle, aí nesse caso você vai ficar sem o controle inicial. Mas ajuda bastante que no turno seguinte você vai poder evoluir para o seu Dragapult e começar a distribuir os danos. Outra carta importante é o doce raro, né? Tem gente que usa, tem gente que não. O Ruita, que me ajudou a elaboração do vídeo, ele usa duas dessa aqui no deck dele, bastante interessante. Ele usa porque ele quer, em alguns momentos, atacar o mais rápido possível para ele não perder espaço, tá? Então é muito bão para ele o doce raro. Outra carta também interessantíssima que tem sido utilizada é o estádio Team Rocket, né? Ele elimina, Pokémons incolor não tem habilidade com ele, né? O que ele vai bloquear? Noctowl, Dunsparce, vai pedir outro X. Ele bloqueia num momento extremamente importante. Esse estádio pode salvar bastante a sua vida. E eu acredito hoje que o Dragapult precisa de 3 estádios. Essa é uma opinião minha, porque todo mundo utilizando estádio. Tem a jaula, né? A jaula, ela tira habilidades. Você não pode devolver danos com Monkey Dory, você não pode utilizar Noctowl no banco, né? Não pode, Dragapult não bate no banco. Então também com a quantidade de jaulas que estão sendo utilizadas aí, eu acredito que 3 estádios começa a ficar extremamente necessário, ou seja, até praticamente obrigatório para Dragapult. Tá aí então, pessoal, Nest Ball, evolução, doce raro e a torre, né, da equipe Rocket. São 4 opções extremamente boas. Assim a gente completa as opções que nós temos para concluir os nossos decks, né, com as 6 opções de slot vazio. Pessoal, vamos falar agora então da jogabilidade do deck, né? Como é que a gente vai jogar determinadas partidas aí, como é que a gente vai se movimentar com essas 60 cartas na mão. Não é só montar o deck, sentar e jogar, né? A gente precisa entender como é que a gente vai trabalhar essa mobilidade, a colocação das cartas. Quero te explicar agora qual é o meu pensamento em relação a essa jogabilidade do Dragapult. Antes de mais nada, pessoal, eu vou mostrar para você uma estratégia geral e os pontos de atenção. Nosso vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica comigo aqui que você vai entender melhor. Talvez muita coisa que você não está entendendo no Dragapult, aqui você poderá pegar, né? Pegar esse conhecimento. Vamos lá, pontos de atenção. Primeiro, você não deve, não pode deixar o componente estabilizar. Você precisa trabalhar com que ele jogue ali com maior dificuldade possível. Para isso, você utiliza muitas cartas que nós vamos falar daqui a pouco, né? A segunda, use o Dusknoir apenas quando necessário. Não sai estourando o Dusknoir sem necessidade, porque perda de prêmio complica bastante seu jogo em determinado momento, né? E controle, aí justamente isso nós estamos falando, controle de prêmios é essencial. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso sobre Pokémon que primeiro você tem que fazer um mapeamento. Começou o jogo, faz um mapeamento de prêmios. Primeiro ponto, ele vai ganhar quantos prêmios seu?
Como que vai conseguir ganhar seus prêmios? E você, agora sim, e você? Como é que você vai ganhar esse jogo? Eu preciso pegar 6 prêmios. Como eu vou trabalhar isso? Eu vou usar o meu Dusknoir em que momento? Como eu vou fazer para pegar? Então, primeiro você faz um mapeamento de prêmios. Então, você precisa controlar. E você tem que estar no controle, tá? Não deixe o seu oponente estabilizar. É você que tem que estar no controle. Aí vem o 4 ponto, distribuição de contadores de danos. O Dragapult tem que distribuir muito bem para que você possa trabalhar com tranquilidade o seu final, meio do jogo e o final do jogo para você ganhar. Tem turnos que você vai poder pegar 4 até 5, até mesmo 6 prêmios se você trabalhar com a distribuição precisa de contadores de danos. Você tem que trabalhar e não deixar o oponente estabilizar. Vou falar sobre essa estabilização do oponente daqui a pouco, onde a gente for falar sobre cada match, tá? Quinto ponto de atenção. Perder um Dragapult faz parte, pessoal. Tem gente que quando perde um desespera. Então, para isso, você precisa coordenar a sua colocação de energias para quando você perder um, você ter condição de atacar no próximo turno. Então, pensa bem sobre essa manutenção, essa coordenação de Dragapult, porque é extremamente importante que você tenha sempre preparado um banco para você ter um segundo ataque. Então, perder um faz parte, é normal, você não desespera, tá? 6º ponto, setup eficiente define a partida. Você tem que montar a sua estrutura, o deck é muito consistente, você precisa montar ele com bastante eficiência, ciente da sua possibilidade de jogo, o seu plano de jogo, quando cada deck precisa estar, e você monta o setup de acordo com o seu plano de jogo, a sua possibilidade com cada deck, tá? O 7º ponto, você precisa alternar velocidade e controle. Tem jogo que você precisa montar mais rápido, você precisa então de Harry Candy ou então de TM Evolution, você precisa montar mais rápido, isso é velocidade, mas você não pode perder o controle. Você tem que eliminar as ameaças do oponente, você tem que trabalhar ameaçando, impedindo as ameaças do seu oponente. Então, por isso você tem que ter velocidade, mas não pode perder o controle. Você não sai a 200 por hora se você tiver com seu freio ruim, tá? Senão o seu carro vai capotar, né? Não tem a menor dúvida disso. E a quarta, paciência vence seu jogo. Tenha paciência. Não se desespere se você perder um Dragapult. Se o seu setup não for tão eficiente, tenha paciência, porque você vai ter oportunidade de vitória a cada jogo, tá? A cada momento do jogo você vai ter oportunidade de vitória. Vamos lá então, pessoal, falar das estratégias, né? Quais as estratégias nós temos para ganhar. Veja bem, vou mostrar para você uma estratégia geral. É uma estratégia, assim, uma configuração genérica que serve para a maioria dos jogos, tá? Essa configuração é que serve para a maioria dos jogos. Nós vamos startar, preferencialmente, começar em segundo, né? Se você ser o segundo a jogar, você quer atacar de Budil, você quer eliminar, você quer controlar a mesa do seu oponente. Então, se você quer controlar a mesa dele, o Budil é extremamente importante porque ele vai segurar seu jogo, ele vai segurar, ele não deixa o oponente utilizar itens, tá? Então o ataque dele dá 10 de dano e não deixa o oponente utilizar itens. Isso é muito bom para você eliminar, segurar o seu adversário, tá? Se ele depende muito de item, ele não vai poder utilizar no turno 2. Enquanto isso, você monta um setup com 3 drip e 2 dos Cole. Isso é extremamente importante. Outra coisa importantíssima para você, às vezes você precisa recuar algum, você perdeu uma energia também é normal, tá? Ela voltar para você descer e manter o Budil na frente, mas o ideal aqui, um setup, nós estamos falando de um setup ideal, seria esse aqui, um drip com 1 energia. Isso é extremamente importante. Quando você vier para o turno 2, pessoal, é muito importante que você pode utilizar a Hilda, Brock, qualquer apoiador que você tiver, ou até mesmo comprar, né? Você evoluir para 2 da Cloak, né? Você já evoluiu 2, e o que o da Cloak faz? Ele olha 2 cartas, você escolhe uma delas, põe a outra debaixo, né? Você pode fazer isso e essa é muito importante, ele dá muita consistência. O ideal seria montar os 3, mas se você montar 2, está extremamente bom. Você colocou uma energia aqui, né? Você já tinha uma energia do turno anterior. O que você vai fazer agora? Nós podemos utilizar a habilidade, né? Que vamos olhar as 2 cartas de cima e vamos deixar
a outra vamos colocar embaixo do baralho, né? Você vai usar as duas habilidades do Dark Cloak, e depois para você passar, se você usa Harry Candy, você tem chance de evoluir, você evoluiria esse aqui que já tinha uma energia, né? Mas como vamos pensar que você não tem Harry Candy aí, que seria o doce raro, né? O que você vai fazer? Você vai evoluir um dos copos para te ajudar no controle e vai principalmente colocar uma energia aqui no Dusknoir, tá? Você precisa bastante ter duas, porque quando voltar para o seu turno, você vai ter dois. Se ele der alvo em um deles, você vai ter o outro com possibilidade de ataque. Controle de energia, você mantém o controle da partida, deixa a possibilidade de um para você atacar sempre que você precisar. E já vai evoluindo dos copos, você vai utilizar aqui à medida que você vai precisando. O dos copos, você estoura ele, né? Ou seja, ele morre, né? Se auto-nocauteia e dá 5 de danos em qualquer um dos pokémons. Quando nós falamos da jaula, é porque é impedido para a jaula dar dano no banco, né? Mas o Dusclops pode dar na frente quando tiver a jaula. E se tiver o Psyduck, não pode dar em lugar nenhum, aí você precisa de alvo no Psyduck, tá? É um momento que você vai ter que trabalhar. Agora, pessoal, chegou aquela hora da gente falar para vocês sobre os principais matches, né? Algumas estratégias que você pode utilizar contra essas matches aí que nós consideramos partidas muito difíceis, né? Vamos lá para a primeira delas. A primeira delas, vamos falar então do Grimmsnarl, né? Grimmsnarl é uma partida bastante complicada, não é um jogo bom para nós, ele nos dá a possibilidade aí de 47,7% de chance de ganhar, segundo nossos dados do Trainer Hills, e ele tem consigo algumas cartas complicadas, viu? O Yveltal, ele trabalha esse ataque do agarramento aqui, dá 20 de danos e não deixa você recuar. E aí ele monta, esse combo aqui é um combo extremamente forte do Grimmsnarl contra você. Por que que você deve ficar atento? Nessa confronto, você não pode descer Latias X e o Fezan. A Latias X é aquela que te dá possibilidade de recuo grátis. O Fezan de Pit X é aquele que te dá a possibilidade de comprar 3 cartas se você tiver um Pokémon nocauteado. Qual a estratégia que o Grimmsnarl usa bastante? O Grimmsnarl, ele tem, quando você evolui ele é um estágio 2, também tem uma certa dificuldade de evolução. Quando você evolui ele, você liga 2 energias do seu deck nele, ou seja, ele não precisa, ele tem rapidez de energia, não sofre por causa disso. E ele ataca 180 na frente e dá 30 no banco, ele tem ataque no banco. Como esse ataque do banco é auxiliado aqui? Pela habilidade da Frostlass, que se você deixar o Frostlass montado, ele coloca em você 1 de dano em cada Pokémon seu que tem habilidade. E o Munkidori também pega dano do Frostlass, mas ele ajuda você, ele transfere os seus danos. Então veja bem, se você tiver descido o Fezan e a Látia e o Yveltal subiu e não deixou você recuar mais, você vai ter sérias dificuldades nessa match, tá? Você vai ter dano do Frostlass no seu Darkloak, no seu Duskull, né? E também você vai ser os danos transferidos. O Munkidori vai transferir muito dano para você. E se você começar matando, então, a qualquer momento ele pode usar o pegador de contra-ataque e deixar você numa situação bem complicada. E ele ainda usa também a TM de desinvolução. É outra carta difícil. Mas esse combo aqui é o combo mais complicado e você precisa trabalhar bastante nisso. Qual que é a prioridade sua? Matar o básico do Grimmsnarl. Se você tiver, você pode utilizar dos Clops, né, dos Knorr, para você explodir o máximo que você puder, porque quando ele montar ele aqui vai ficar bastante difícil, né? Porque ele tem 320 de vida. O que você tem que fazer? Você tem que deixar um Dusknoir para ele, aí você tem que dar prioridade nisso aqui, tá? Você dá um Dusknoir de 130 mais um ataque de 200 para você eliminar isso aqui o mais rápido possível. Não sendo isso, o Frostlass seria a nossa maior ameaça que nós precisamos trabalhar para eliminar. Então você pensa, Budil na frente para você pressionar ele, você inicia em segundo, Budil na frente para pressionar ele, para ele não utilizar a Doce Raro para evoluir o Grimmsnarl, e você dá prioridade em matar os Impidimp, né, que é o básico do Grimmsnarl,
antes de evoluir. E também, se ele entrar em campo, você vai trabalhar urgente para destruir ele com o Dusknoir e um ataque do Dragapult, tá? E evita, pessoal, anota aí, evita descer Latias e Fezas. Só desce quando for necessário, ou seja, no final de jogo, você vai fechar o jogo, você tem condições de fazer um fechamento de jogo, então você pode descer para ajudar você na compra, para salvar você de uma Iono, por exemplo, tá? E se ele conseguir travar esse fezão ou essa látia sua chance de perder é muito grande, tá? Vamos lá dar uma olhada aqui que seria um setup interessantíssimo para jogar contra Games Now. Eu acredito bastante. Muita gente acha que 3 drip é melhor ou 3 do Skull, mas eu acho que 3 do Skull com 2 drip é bem mais forte, maiores possibilidades e Budil na frente com você começando em segundo. E depois aquela linha, né, pessoal? Passar aqui para da Cloak, né? Você evolui da Cloak, evolui do Skull e continua mantendo o jogo, mantendo o ritmo para você fazer todas aquelas etapas que nós falamos anteriormente. Mas lembra, pessoal, se ele tiver montado uma Froza, você vai ter dano, tá? Você já vai começar com dano no seu da Cloak, muito embora você esteja impedindo aqui com o Budil. Bora lá para a segunda match, pessoal. Segunda delas, Zoroark, uma match extremamente difícil. Nós temos 47% de chance de ganhar do Zoroark, né? É uma match complicada, tem cartas que o Zoroark utiliza que são bem ruins, mas nós temos antídoto para elas, né? Se ele utilizar a capa de herói, que dá mais 100 de vida para ele, nós precisamos utilizar então a nossa torre, né, de interferência para ele eliminar a capa de herói. Se ele usa o mote vinculante também, que aumenta para ele tem pencharante no banco. Aliás, se ele descer o pencharante para nós, é até bom que nós temos alvo no pencharante pegar 2 prizes. Mas se ele descer com o intuito de atacar com Zoroark, aumentando 40 de dano, lembra que é bom, você tem alvo lá e você tem condição de utilizar a torre para não ter esses 40 a mais de dano, para não atrapalhar você, tá? E ele usa Monkey Dory para transferir os danos. Se você sai dando dano de toda maneira também, ele usa, né? Porque quando ele usa o pencharante, ele já sobe envenenado, dá 1 de dano, ele pode considerar isso aí uma transferência para melhorar o ataque dele. Mas, pessoal, atacar Zoroark, você tem que ter muita atenção, porque nós temos aqui uma carta, o Reshiram, que ele bate 20 vezes o quantitativo de dano que tiver nele. Como o Zoroark tem a habilidade de comprar uma carta descartando cada um, mas o ataque dele é copiar o ataque do Reshiram, nós temos que ficar muito atento para a hora que você vai atacar o Zoroark. Se você bateu 200 no Zoroark e ele ataca o primeiro ataque do Reshiram, ele vai te devolver 400, é morte na hora, né? Então o que nós precisamos? Você ataca Zoroark somente naquele momento que você for realmente nocautear ele, tá? Se você vai nocautear o Zoroark, extremamente importante para atacar. Se você utilizar a Monkey Dory, você usa para distribuir os danos que ele for trabalhando com você, com o Monkey Dory dele, né? E você vai utilizar os danos para devolver, para melhorar seu potencial. Aqui, pessoal, você vai dar alvo. Presta atenção, pessoal, você precisa dar alvo muito aqui no Reshiram. Se você conseguir eliminar o Reshiram dele, ele tem poucas possibilidades de retomar o Reshiram para voltar para o banco, né? Ele tem as marcas, muitos deles não usam vara, né? Então não retorna o Reshiram tão fácil. Então você dá alvo no Reshiram, você precisa eliminar o mais rápido possível, enquanto isso você vai trabalhando. Se ele bater em você com um dado do 180, que seria o 170, que seria o segundo ataque do Reshiram, você utiliza seu Monkey Dory para devolver, para você pegar esse Reshiram aqui e eliminar, tá? Atenção nos Reshiram, nos Monkey Dory, até que você tenha o controle maior do jogo para você matar o Zoroark aí utilizando seus Dusknoir, tá? O duelo fica muito difícil para você contra o Zoroark se você não conseguir montar Dusknoir. Você precisa muito montar Dusknoir para o duelo ficar melhor. Vamos lá, pessoal. Uma configuração boa também seria ter aqui os dos Skull, né? 3 dos Skull e bater
de Budil. Budil extremamente interessante, todas as matches você vai querer começar em segundo para você travar o Budil, né? E se você usa doce raro, você evoluir o seu Drep para poder caçar o Reshiram e caçar os Munkidori até que o jogo fique estabilizado para você poder pegar o Zoroark de vez, né? Você poder nocautear os Zoroarks, que é aquilo que você precisa. Se ele descer um Pencharante, você agradece, puxa e mata, tá? Lembrando também, pessoal, nesse jogo você vai precisar muito de boss, tá? O boss é extremamente interessante para você buscar o Reshiram dele no banco, buscar os Munkidori, até mesmo o Pencharante. Ficar atento a isso, não gastar à toa, tá? Vamos montar o nosso jogo, controlar, paciência principalmente. É uma match difícil, mas não é uma match perdida, tá? Vamos agora então passar a falar mais uma match, né? Vamos para mais uma para a gente analisar. Vamos lá. Agora, Gardevoir Gelicente. Pessoal, Gelicente, você sabe que ele bloqueia a utilização sua de item e também de ferramentas, né? E o Freelish, que é o básico do Gelicente, ele tem um ataque Trevas Oceânicas que impede você de utilizar itens, né? Você não pode utilizar nenhum. Ele vai querer ser o segundo para atacar com o Freelish para deixar você sem utilização de itens. Isso é extremamente preocupante. E quem diz que Dragapult não tem fraqueza, né? Tem a Clefairy que faz esse cair por terra, né? Então todo Pokémon dragão com a Clefairy ele passa a ter fraqueza psíquico. Então essa é uma carta extremamente difícil. Você tem uma das matches com 42% de chance de vitória, uma match muito difícil, mas não é match perdida, tá? E o Pingente Bravura, pessoal, ele utiliza muito no Driflon, né? Então no Spintail também utiliza muito ele. Ele aumenta 50 de vida, aí fica mais, ele pode utilizar mais energia para aumentar o ataque desses dois Pokémons. Sem considerar porque ele pode manter Gelicente na frente, atrapalhando a utilizar itens e ferramentas, tá? Sem contar que Gelicente com 2 energias bate 80, com 4 ele bate 160. Bastante preocupante também o ataque desse Pokémon, se ele pode ficar com ele. E outra coisa, Munkidori, a Gardevoir utiliza muitos, né? Tem umas que utiliza 4, outros utilizam 3. A transferência de dano dela com Munkidori é insana, né? Então ficar muito atento aqui a esses Munkidori também. Nós temos muito alvo em Munkidori, seria extremamente interessante para não ter distribuição de dano. E tem a involução, né? Distribuir o dano, ele distribui com dano com o Munkidori, em determinado momento você perde tudo que você tem no seu jogo e você pode ter uma partida totalmente perdida aí se você não controlar. Então precisa muito controlar esse jogo. As cartas mais preocupantes são essas aqui, a Clefairy, o Pingente, a Gelicente, a Máquina de Involução, o Munkidori e o Freelish são as mais preocupantes, né? Posso dizer para você que é uma das matches mais difíceis, né? O Gelicente atrapalha o seu desenvolvimento, então você precisa, pessoal, usar a Hilda, né? Você precisa evoluir o mais rápido possível. Se você usar o Doce Raro, a Hilda é uma carta extremamente importante para você. Você está impedido de utilizar item, mas se você já tem uma Kirlia, se você já tem um da Cloak, você pode utilizar também a Hilda para pegar o Dragapult e evoluir, né? Você já evolui e começa a fazer os seus ataques, que é extremamente importante para você controlar. Preferência, pessoal, matar os Halts e as Kirlia, tá? O objetivo é não deixar a Gardevoir evoluir. Trabalha com o objetivo de não deixar evoluir. Usa Dusknoir para você eliminar esse risco aí das Kirlias e dos Halts, tá? Precisa trabalhar muito. Se você manter esse controle da Gardevoir, se você não deixar ela evoluir, você tem mais chance de vitória. Agora, se ela evoluir e já tiver muita energia descartada, o jogo desandou. Aí você tem que trabalhar. Então, qual é o seu controle? Muito paciência para que você consiga eliminar todos as Kirlias e Halts que tiver para você ter mais chance de vitória no jogo, tá? Isso é importante. Caçar Munkidori também, extremamente importante. Aí você pode trabalhar, lembra que o seu Ursaluna é extremamente importante para fechar jogo aqui se você distribuir muito bem o dano, além dos danos que a própria Gardevoir já deixa nos pokémons dela, tá? Então se você deixar ela montar e tiver energia, o jogo tá bem difícil, mas não é impossível, você vai trabalhar ainda dentro da paciência e do controle do jogo.
Vamos dar uma olhada então na configuração possível e melhor aqui, tá, pessoal? Olha só, eu ainda considero 3 drip, 2 dos Ku, aquela configuração genérica, como a melhor. Se ele trabalha com você, se ele começou com free, se você teve a oportunidade de ganhar na moeda, deixou ele começar, suas chances começam a melhorar, porque você já vai impedir ele de utilizar item no turno 2. Preferência é começar essa match. Então, Budil aqui, mesmo que você desça Latias para depois, só que aí você descer Latias, você pensa que você tem que utilizar um Turo, né? Porque em um determinado momento você precisa tirar aqui, porque vai ter dano nela o suficiente para ele bater uma 2 prize muito fácil aqui para ele, né? Então, se precisar, você usa, mas se não precisar, você liga energia num drip para você já no turno 2 conseguir. Se ele bater de free, se você trabalha com a evolução normal, que seria a colocação dos 2 da Cloak aqui para você melhorar. Lembrando que a Hilda é muito importante, tanto para montar os da Cloak e melhorar a sua consistência, quanto para buscar das Dusknoir. Vamos lá então, pessoal, para mais uma match, né? Olha só, Gardevoir agora, Gardevoir pura, né? Muitas Gardevoir com Gelicente não tem utilizado Harry Candy, mas a maioria tem, eles procuram evoluir o mais rápido possível, né? Então eu vejo na Gardevoir mais simples, a Gardevoir pura, que tem mais doce raro. Por isso ela vira uma dificuldade maior para o Dragapult, 41%. A gente tem mais dificuldade com a pura do que com o Gelicente. Impressionante, né? A gente tem que ter controle de item, nem sempre é tão ruim, considerando a consistência do baralho, né? O Dragapult é muito consistente, pode jogar os seus itens sendo impedidos, você ainda pode com certeza utilizar outras ferramentas para melhorar seu jogo, assim como as compras que o da Cloak faz, né? Ainda aqui, pessoal, Clefire é difícil, né? Pingente Bravura continua para utilizar no Drifone, no Esquinteio. O Doce Raro, que ele evolui muito rápido, mesmo montou uma Gardevoir muito difícil para você. A Involução, essa distribuição de dano, né? O Monkey Dory também para distribuir dano, como eu já disse, né? O que é mais importante aqui, pessoal? É você pressionar com o Budil o máximo possível. Pressiona com o Budil o máximo possível. Descer a torre de interferência para impedir a utilização dos pingentes dele, né, o mais rápido que você puder, a interferência. Normalmente Gardevoir está utilizando 3 estádios, né, seria 2 Artazon mais um. Eu não me lembro o nome do estádio, vou deixar aqui, né, para você na tela, tá? Então ela utiliza 3 estádios, você também utilizando 3, você tem condições de colocar e melhorar a sua guerra de estádio aqui. Mas você desce a torre o mais rápido que você puder. E ali, como as listas atuais de Gardevoir estão utilizando poucas Kirlia, a pressão sua com Budil funciona muito. Se tem Gardevoir utilizando uma Kirlia apenas, então a sua pressão com Budil ajuda muito. Se ele evoluiu para Kirlia, busca essa Kirlia para matar, tá, pessoal? Porque vai dificultar ainda mais a vida dele. Então vamos focar, buscar as Kirlia, matar os Halts também com uma certa consistência nessa match aqui, porque ele vai tornar uma match um pouco melhor. Aqui também, pessoal, considero como importante ter 3 drip, 2 dos Ku, né, e o Budil. Ainda sem descer a Latias, né, e deixar a Ursaluna para fechar jogo, extremamente importante. Lembrando sempre que o turno 2 é você evoluir 2 da Cloak. Se você usa Doce Raro, evoluir 1, você pode melhorar os seus ataques contra Kirlia e Haltz, né? Você pode melhorar a sua busca, utilizar ao máximo, deixar seus boss para ser utilizados, é extremamente importante. Se você utiliza 3 pegador de contra-ataque, você pode melhorar bastante seu jogo também. Então aqui, foca, pessoal, esse é um setup muito bom, né? Aqui é um setup que você aqui utiliza as habilidades, que você pode evoluir dos Ku e ligar mais uma energia, ou então se você evolui com Harry Candy, você faz uma ligação de energia na que tem uma energia anterior, tá? Se não, você continua pressionando com Budil e busca as Kirlias para você nocautear e busca os Halt. E dá para fazer uma boa partida se você mantiver esse setup aqui e essa estrutura de jogo e se você se mantiver no controle, tá? Mais uma match, né, pessoal? Uma match bastante difícil. Essa match bastante complicada. Nós temos apenas 40% de chance de vencer Gholdengo Lunatone, né?
as cartas importantes do Goldengo. Se ele for primeiro, você vai bloquear ele com um Budil. Você vai ter chance dele ter um início ruim. Prefira em segundo contra ele, que ele vai ter uma chance de fazer um setup ruim. Se ele fizer um setup ruim, melhora para você, tá? Você mantém a pressão de Budil, porque nós temos 6 cartas dele bastante complicadas. Primeira delas, ele tem a bola de ninho para descer o Genesect e evoluir os Goldengos com uma certa rapidez. Ele tem o Solrock, que mata nossos básicos com uma energia, né, se tiver o Lunatone atrás. E ainda utilizando energia lutadora, ele pode utilizar a habilidade Ciclo Lunar do Lunatone e comprar 3 cartas. Então ele tem uma consistência forte demais também. E pode também atacar com Solrock e matar nossos drip, né? Mata drip, não mata o nosso Dacloak, porque tem mais de 70 de vida, mas pode atacar os nossos drip e começar a eliminar essas dificuldades que nós podemos trazer para ele no futuro. Da mesma forma que nós estamos querendo manter controle do jogo, ele também pretende. Mas se você for em segundo e atacar com Budil, tem uma boa chance. Outra carta que atrapalha bastante é o Turo, né? Você tem uma carta você tem um Goldengo com 6 de dano, que você quer eliminar ele aí com boss, que você vai bater mais 200 eliminar, ele pode tirar ele com Turo. O Genesect, que você pode puxar e tirar, ele tira ele com Turo. E o mais preocupante ainda é a cesta de piquenique, que normalmente o Dragapult utiliza, bater 200 no Goldengo na frente e bater 60 no de trás, depois puxar o de trás e pegar 4 pais. Essa cesta de piquenique atrapalha, porque ela vai tirar 3 de dano do seu Pokémon no banco com 6, e aí você vai ter que usar um dos cool, né? Você vai trocar, você vai dar mais um prize para ele, e sem necessidade, se ele não tiver a cesta, né? E o balão de ar, que faz com que ele retorne, ele compre mais cartas, né? Ele tem um Goldengo com um balão de ar na frente, ele recua e compra com o outro. Não vale muito a pena, então ficar atento a isso. Qual é a nossa estratégia? Se ele colocar 3 Gimmighoul no banco com um Genesect, você tem que focar bem em gastar os seus Dusknoir para diminuir a quantidade de Goldengo montado. Quanto menos Goldengo montado ele tiver, melhor. Se você conseguir eliminar um Gimmighoul antes de se tornar 3 Goldengo, fica mais fácil, porque se ele montar 3 Goldengo, a situação fica bastante difícil, porque o poder de compra dele é muito alto e ele tem muita capacidade de juntar energia e te vencer. Nesse caso também a Quisera ajuda bastante, tá? A Quisera é aquela que você embaralha e compra a quantidade de prêmios que você tem. Então ficar atento a isso, utilizar a Quisera é muito importante também nessa match. Mas então se ele montar 3 Goldengo, de situação complicada, mas dá para você jogar ainda. O ideal é eliminar um Gimmighoul para poder atacar com ele, deixar ele apenas com 2, se for o caso, né? A utilização do Doce Raro nessa match é muito importante, porque você vai atacar mais cedo, né? Assim você segura a utilização, você começa segurando a utilização dele com Budil, e logo depois você monta o seu Dragapult com a Doce Raro, e também você pode eliminar alguns Gimmighoul com o seu Dusknoir. Aí o jogo fica um pouco melhor, tá? E Quisera sempre é muito importante você utilizar a Quisera. Uma das estratégias que o Dragapult utiliza contra Goldengo, a principal, na minha opinião, é eliminar Gimmighoul, e sempre que você puder bater em um Goldengo na frente e dar 60 no outro de trás, tá? Para que no próximo turno você pegue 4 pais com uma Counter Cat sua. Você pode utilizar uma Counter Cat, ele vai matar evidentemente que um Dragapult seu, você tem que se estar preparado, controle de energias é muito importante para que você tenha condição de atacar, fazer um segundo ataque, tá? O que você vai utilizar? Se você conseguir pegar essas 4 prais, você já vai para 5, né? Você já vai para 5 prais pega. O que você vai utilizar? Se ele voltar matando seu segundo Dragapult. Se ele voltar matando seu segundo Dragapult, ele vai para 5 prais também, e você com 5. O que você vai poder utilizar agora? Utilizar a Ursaluna, porque você tem que deixar dano no terceiro Goldengo dele para você matar. Se você deixou 40 lá, se você deixou 20 lá, com a Ursaluna você fecha o jogo. Ficar atento ao uso da Ursaluna nesse jogo para pegar as últimas prais é extremamente importante. E também
fazer essa estratégia. Se você conseguir a estratégia de dar 200 na frente e 61 atrás, e ele não conseguir eliminar os 60 do de trás, você consegue, sem utilizar dos clopes, né? Você consegue, sem utilizar isso, levar 4 pais e fechar o jogo com a Ursaluna. Na minha opinião, ainda o setup predileto e mais forte para mim é um Budil com 3 drip, tá? Você vai precisar montar o mais rápido possível esse drip aqui, você vai transformar ele em Dragapult, né? Você vai montar esse drip aqui em Dragapult para você começar a fazer. Se ele já tiver 2 Golden, você vai dar aquilo que nós falamos, 200 mais 60 para depois pegar 4 prizes. Ele vai matar seu Dragapult, né? Você vai voltar com mais um Dragapult e pegar as 4 prizes. Se você tiver que usar dos Clops, você vai perder a partida, porque ele vai passar para 2 prizes, e aí ele vai levar o seu Dragapult. Então não compensa, você vai estar bem atento ao controle de prize, ao controle da utilização dos Skull, né? Você vai utilizar, se ele matar a primeira sua, se ele conseguir, mesmo você dando Budil, se ele conseguir trabalhar e matar com Soul Rock, você vai precisar matar e dar a Kisera nele para ele não conseguir fazer o retorno do jogo. Você precisa disso. Para depois você dar uma Counter Catcher, porque mesmo que ele consiga matar o seu Dragapult, aí você com a Counter Cat você puxa o outro, se ele não conseguiu eliminar os danos dele, você vai puxar o outro e levar 4 prizes, para depois você finalizar com a Ursaluna, tá? Vamos lá então, pessoal, para mais uma match, né? Agora vamos falar da mais difícil, pessoal. Absol Box é 40%, a cada 10 partidas ele consegue ganhar 6 e você só consegue ganhar 4. É a partida mais difícil, mas tem uma estratégia para isso. As cartas mais complicadas dele é o Psyduck, né? É aquele que impede você utilizar seus Dusclops e seus Dusknoir, que não vai deixar você dar isso nem na frente nem no banco. E outra, se ele conseguir pegar o carrinho, por isso você vai em segundo. Você vai em segundo. Se ele não utilizou o carrinho, você dá Budil para ele não utilizar o carrinho, não montar o setup, porque se ele não monta o setup, dá a chance de você montar seu jogo e conseguir bater, tá? Você vai conseguir bater. E torre de interferência, extremamente importante também para ele não utilizar a máquina de compra de energia, né? Aquela que ele liga 2 energias atrás. Então, se ele põe o carrinho e utiliza a máquina, é muito complicado. Por isso, Budil no T2, você começando em segundo, Budil é o importante para você. Se ele não conseguir o carrinho, talvez ele nem consiga descer o Psyduck. Se ele descer o Psyduck, aí você precisa dar foco nele, senão sua estrutura de jogo não vai ficar boa. Então o carrinho é ruim. O estádio também, que aumenta 30 e o Absol vai passar para 310, complica bastante. Com mais 50 do Pingente Bravura, ele vai passar para 360. Nós vamos precisar de 2 ataques para matar o Absol. Aí não mata nem utilizando Dusknoir nele, não mata, tá? Então ficar muito atento. Se você utilizar Dusknoir, não mata, está de Pingente da Bravura, já era. Você vai ter que dar 2 ataques, não tem como. Então o ideal, nosso estádio em jogo, ele não conseguiu utilizar carrinho, você eliminar a principal ameaça, que é o Psyduck, né? E utilizar a torre de interferência justamente para impedir os pingentes, tá? Uma configuração ideal para mim, você precisa ter, mesmo ele utilizando o Psyduck, você precisa muito dos Clop. Muita gente acha que 3 drip e 2 dos Skull mais importante. Eu acho que o 3 dos Skull é muito bom, porque você pode imediatamente utilizar. Você tem que entender que ele vai ter Absol, Mega Absol, ele te dá 3 prizes, né? Ele tem um ataque ruim, você não pode atacar esse Mega Absol se ele tiver 2 Monkey Dory no banco, você fica atento, porque se você atacar o Mega Absol e ele conseguir transferir 2 energias, 2 Monkey Dory, transferir 60 de dano para o seu Dragapult, com 2 energias ele já bate. Ele nem precisa do TM de compra de energia, de ligar a energia. Ele nem vai precisar dele, com 2 ele bate. Então por isso você tem que distribuir muito bem os danos, tá? Se você não conseguiu eliminar, se você conseguiu primeiro eliminar o Psyduck, que é a nossa prioridade, é eliminar o Psyduck. Se você tem Dusknoir, você tem que focar agora em pegar 3 prêmios. Você precisa daquela estratégia de pegar de 3 em 3 prêmios para você poder ganhar o jogo. Seria bater, estourar Dusknoir aqui, bater
com o Dragapult, com o estádio, né? Com o estádio para tirar o pingente, né? O estádio da torre para tirar o pingente, para que você possa bater nele de 280, que daria tranquilo para pegar com Dusknoir mais um Dragapult. Mas pessoal, essa partida é muito difícil. Você ficar bem atento, porque é uma partida complicada. A utilização de Harry Candy aqui também bastante importante. Controle da utilização do Boss Order, né? A ordem da chefia, é muito importante você ter um controle de uso dela, porque ela pode te ajudar bastante a eliminar as suas dificuldades do banco dele, tá? E aqui eu acredito que a utilização de Harry Candy é muito importante, difícil daquele deck que nós mostramos para você do segundo lugar de Stuttgart, né? Lá ele não usa Harry Candy. Eu sou a favor de utilizar pelo menos 2 Harry Candy para facilitar jogar contra essas matches mais ruins, tá? Então foca em pegar o Psyduck, né? É o ideal pegar o Psyduck e também trabalhar. Se ele utilizou o carrinho, você vai partir para a estratégia de 3 prêmios, viu, pessoal? Utilizar a estratégia de 3 prêmios é você pegar um desses, você pegar um de 2 prêmios, seria o Fezandiped dele, ou então o Pencharante, ou então a Latias, né? Você poderia pegar ela, mas você pegar o Psyduck utilizando o Howlucha, né? Você vai colocar 1 de dano, você pega no ataque. O Howlucha, ele dá 1 de dano para... Quando você coloca ele no banco, ele dá 1 de dano em 2 pokémons lá no banco do adversário. E aí você utiliza o ataque do Dragapult para matar uma na frente, né? Se você ligou 2 de dano lá com o Howlucha, você liga 1 de dano na Latias, 1 de dano no Psyduck, você dá um boss na Latias, você mata Latias e mata Psyduck. Você pegou 3 prizes. Se ele não descer o Psyduck de novo, você vai trabalhar para pegar 3 prizes no Absol com Dusknoir e Dragapult. Compreendido? Essa é a melhor forma de ganhar desse deck. As demais são bem complicadas, tá? Pois bem, pessoal, chegamos ao fim, né? Passamos a estratégia, aquilo que estava previsto no nosso objetivo, acredito que foi cumprido, né? Mas antes, assim, para deixar como conclusão para você, eu quero deixar uma frase aqui, algumas questões bastante importantes. Não feche o vídeo ainda não. Vamos lá para essa final aqui, essa tela final que eu prometo para vocês que é a última, tá? Olha só, a conclusão final desse guia para nós. O deck de Dragapult é completo, flexível, extremamente técnico. Ele compensa os jogadores que, olha só, ele recompensa os jogadores que enxergam 2 a 3 turnos à frente. Pessoal, vamos controlar price, saber o mapeamento de price seu. Quando você tem um mapeamento assim, eu vou ganhar o jogo pegando quais prizes, você tem mais controle do jogo e você pode enxergar 2, 3 turnos para frente. Você precisa enxergar com Dragapult de 2 a 3 turnos para frente, porque o seu deck te compensa por isso, tá? Ele compensa os jogadores que enxergam 2 a 3 turnos na frente. E eles compensam também os jogadores que distribuem dano com intenção. Você precisa ter uma intenção. Lembra que eu falei para vocês? Utiliza o Howlucha, coloca 1 de dano na Latias, 1 de dano no Psyduck, dá um boss na Latias, você leva 3 prizes. Isso você tem que distribuir o dano com a intenção. A intenção do seu dano do Howlucha foi de pegar 2 prizes com a Latias ou com o Fezandipede. Ficar bem batendo. E também ele premia quem entende o momento exato de usar os Dusknoir. Não sai usando aleatoriamente, porque senão você vai, no contexto geral, você vai perder nas prizes. Você vai usar, você vai estar entregando uma prize aí desnecessariamente, tá bom? E controla o ritmo da partida, né? Desde o turno 1, você precisa pensar assim, essa partida eu tenho que controlar. O que você usa para controlar? Bom, Kisera, Budil, são questões bem importantes para você controlar a partida. E os seus danos no banco também contribuem para eliminar as suas ameaças que tem para você, tá? E outra questão importante, pessoal, mesmo em jogos ruins, Dragapult sempre tem uma rota de virada. É isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Puder, deixe seu like. Se também quiser, vamos seguir o canal. Nós vamos tentar publicar pelo menos um vídeo semanal aí de estratégia até a gente ambientar com essa produção de vídeos para Pokémon e poder mandar um pouco mais, tá?